Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao Plantão Conte News. Hoje vamos falar de holding. Holding, hein, gente? É um sistema ou é um modelo societário? O que a gente pode falar? Tem tantos benefícios, mas será que é só este o caminho, né? Para falar sobre esse assunto, a gente tem convidados incríveis hoje aqui. E eu começo com as meninas. Olha quem está aí com a gente. Mônica Porto, saudades de você, querida, tudo bem? Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito boa tarde. Ó, o negócio hoje tá bom aqui, hein? Tem muita coisa boa, né? Isso mesmo. Olha só, eu vou já chamar aqui nossos outros convidados. Quero apresentar ele, que é meu amigo há bastante tempo, a gente já se conhece há alguns anos, né? Carlos Limberti, deixa eu colocar ele na tela, contador e CEO da Networth. Tudo bem, Carlos? Boa tarde, seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Magda, é um prazer, agradeço muito o convite de participar, né, desse tema. Eu acho que tentar conscientizar a sociedade e a população brasileira que o planejamento patrimonial da família é uma coisa muito importante, é super legal. E é uma coisa, né, que a gente fica realmente falando para os pais, para os amigos que têm empresa, vale a pena, protege seu patrimônio. E aí a gente tem um cara aqui, que ele é novo, é professor da FIPECAP, nosso primeiro contato com ele está sendo agora, e eu já dou boa tarde para o Leonardo Teon de Moraes, sócio fundador da TM Associados e professor nos cursos de graduação, educação executiva e MBA da Faculdade FIPECAP. Oi, Leonardo, pode ligar teu áudio aí para falar com a gente. Olá, pessoal. Oi, Magna. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no Conte News, representando a nossa magnífica Faculdade FIPECAF. Com certeza vai ser um finalzinho de tarde aí muito engrandecedor para todos, para mim, né? E aí para os demais palestrantes. Eu falei, ele vem falando um discurso um pouquinho diferente, né, Leonardo? Faz uma introdução aí para a gente entender um pouco, porque isso daí a gente vai ao longo desse nosso encontro, desse nosso plantão hoje, desmistificar um pouco, né? Então, justamente com isso, né, eu vou ter o privilégio aí, acho que, de encerrar, né, o nosso encontro de hoje. Vamos trazer alguns conceitos interessantes para desmistificar aquela ideia que a gente tem na nossa cabeça, né? Pô, será que holding é aquele negócio que funciona de blindagem patrimonial? Como assim blindagem patrimonial, né? Será que isso existe no Brasil? Será que eu posso falar blindagem patrimonial com os riscos, N riscos que nós temos, né? De um sócio ser atingido por débitos da empresa aqui no Brasil? Será que o meu regime de comunhão de bens afeta ou não a criação da minha empresa? E qual o entendimento, no final das contas, do STF, no tema 796, incide ou não incide TBI quando eu vou integralizar o capital? Essas são algumas dicas aí do que a gente vai tratar no final, com certeza depois de um show aí, né, da Mônica e do Carlos. Vamos ver se a gente consegue fechar essa palestra com chave de ouro. Obrigado, viu? Maravilhoso, isso mesmo. Olha só, eu vou compartilhar um slide aqui que eu fiz rapidinho, pesquisando algumas coisas na internet que eu acho que é do senso comum. Eu não sei o que é verdade, o que não é, mas eu sei o que promete, tá? Então a gente vai aqui colocar o que promete uma holding. Imunidade de TCMD, que é o Imposto sobre Herança, imunidade de TBI, que pode chegar a 4%, dependendo do estado, né? Inventário, 20% dos bens, né? A gente tem uma carga enorme ali com relação ao inventário. Escritura, 2% do valor dos imóveis. Blindagens, né? Que não terá bens descobertos, bloqueados ou confiscados. Acho que a gente está com. Eu escrevi errado aqui, mas a Nayana, minha querida, já ajeitou aqui, está tudo certo. Sucessão, transferência de bens aos filhos sem problemas. Vamos para o próximo aqui, imóveis, economia de até 60% em impostos com locação e venda de imóveis, economia com não pagamento de alíquota cheia em todos os impostos que se paga, proteção contra vazamento de informações pessoais, imposto de renda nunca mais pagará imposto de renda pessoa física cheio, proteção judiciária e contábil para manutenção de patrimônio, bem como fiscal, contábil e tributária dos bens. Então, deixa eu tirar da tela, voltar aqui para vocês, e eu começo perguntando para o Limberti, né? Que o Limberti, lá nas nossas conversas de bastidores, ele já chamou atenção para
para a gente pensar logo no início, o que dá início a tudo isso, que preocupações a gente tem que ter, e ele me chamou a atenção para o inventário. Então, Limberti, pode discorrer aí sobre o assunto, e a gente aqui vai participando, vai perguntando. Antes da gente deixar o Limberti falar, quero dar boa tarde para a nossa audiência maravilhosa aí, a gente está com 160 pessoas online, ao vivo aí nos assistindo. Pega esse link, já compartilha com os colegas da contabilidade, deixa seu like, tira uma foto com a gente aí, publica no seu Instagram, marca a gente e vamos para frente divulgar esse tema tão incrível e tão importante aí para todos. Limberti, vamos então tratar de inventário. Vamos lá, gente. Vem comigo. Se eu disser para você assim, ó, o seu filho será rebaixado de classe social se você não souber disso. 2 pontos. Agora, se eu falar para você assim, ó, um ato de amor praticado pelos pais para que os filhos não passem pelo horror de um inventário. O inventário por si só, ele já é um grande problema, né? Já é um grande problema. Eu enumerei aqui 4 grandes problemas a mais do inventário. O primeiro é o prazo. Né? Após o falecimento, você tem um prazo de 60 dias para entrar com o inventário. Se você não fizer isso, você tem uma multa. A multa de 20% e ainda tem os juros também, que é a Selic. Sobre que imposto? O ITCMD, Imposto de Transmissão, Morte, Doação e Morte. Aí, o segundo item que a gente colocou é a judicialização. Como nós somos contadores e advogados, nós sabemos como nosso judiciário funciona, a morosidade, todo esse problema. Então, infelizmente, a gente não tem o que fazer e quem tiver que fazer o inventário vai sofrer no judiciário, não tem muita saída, tá? Tem gente que vai falar assim, não, Carlos, mas você pode fazer o inventário sem ser no judiciário, só que também tem um preço. E tem mais, para você poder fazer no cartório, não pode ter testamento, você não pode ter filhos, então como é que fica? Tá? Então quem precisar ir para o inventário no judiciário, vai demorar, não tem o que fazer. Tem um outro aspecto também que é complicado pra caramba, o que é? É a questão psicológica e emocional. Você imagina o seguinte, você acabou de perder o seu marido, a sua esposa, então você está naquele processo, a tua casa caiu, você vai mudar tudo. Olha só, você tem que pensar onde você vai morar, onde seu filho vai estudar, você tem tanta coisa para pensar e você vai ter que ficar preocupado com o processo de inventário por 1, 2, 3 anos. Precisa disso? Temos alternativa para que você não tenha que passar por mais um problema além desse, tá? E a questão do custo do inventário. O custo do inventário realmente, eu poderia até ter feito uma planilhinha Excel, mas como todo mundo é contador e advogado, dá para seguir esse raciocínio rapidinho. Olha só, vamos imaginar que você comprou um imóvel por R$300 mil e está na sua declaração de imposto de renda por esse valor, R$300 mil. Só que o valor venal que ele tem é 1 milhão. Faz de conta que fizeram uma padaria do lado, ou é um corredor de ônibus, valorizou muito, ou porque eu quis mesmo. Então, R$1 milhão. Ora, a base do inventário vai ser 1 milhão. R$1 milhão vai ser a base do inventário. O que você precisa de imediato? Contratar um advogado. Né? Quanto custa os honorários de um bom advogado? Vai depender, é lógico. A tabela da OAB fala que ele pode cobrar de 3% a 8%. Se tiver litígio, 10%. Quer dizer que, então, vamos imaginar num inventário de 1 milhão e ela conseguiu negociar 7%, R$70 mil. E vai ser o advogado nesse processo. Aí vem o ITCMD. O ITCMD, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma homenagem à Magda e vou pegar o exemplo do estado de Santa Catarina. O ITCMD de Santa Catarina é 8%. 8% do seu patrimônio. R$80 mil. É só isso? Não, não é só isso, tem mais coisa. Você vai ter que tirar certidões, vai ter que fazer registro, tem mais uma série de coisas, um inventário de 2 anos, tal, mais 30 mil. Para facilitar a vida, R$180 mil. Então, hoje, o viúvo ou a viúva vai precisar de R$180 mil para poder fazer esse inventário. Aí ela vai chegar para o advogado e vai dizer assim, eu não tenho esse dinheiro. Aí, o que vai ter que fazer? Vai ter que vender o bem. Quantas vezes a gente já ouviu falar que você teve que vender um bem para pagar o inventário? Não é folclore, isso acontece demais, tá? E é o nosso caso aqui.
Aí o advogado vai falar, dá para fazer uma venda, a gente pede uma autorização para o juiz, mas quem vai comprar um apartamento que tem um do lado vendendo por 1 milhão e tem o teu que está no inventário com criança? Vai ser muito difícil. Para que você tenha sucesso nesse negócio, você vai ter que fazer o quê? Fazer um deságio, você vai abaixar o preço, tá? E se você fosse vender normalmente, você pagaria 6% para o corretor, né? Só que dessa forma você vai vender por 800 mil, você vai ter um deságio de 200 mil reais. Mais os 180 que você já vai gastar, nós estamos falando de 380 mil. 38% do meu patrimônio foi embora. Se eu contar para você que ainda não acabou, que tem mais coisas ainda que tem que calcular, porque nós somos contadores, nós sabemos, olha, se ela vendeu por 800 mil e ela tinha comprado por 300, ela ganhou 500. Tem o ganho de capital, 15%. Para facilitar a nossa vida, porque tem aquele descontinho da depreciação, vamos pôr 70 mil para facilitar a minha vida aqui também. Então, 450 mil, 180, mais o 200 que ela perdeu, mais os 70 agora, 450 mil. 45% do meu patrimônio foi embora. O que sobrou para ela? 550 mil reais. Olha, aquele apartamento, aquele quarto que ela pintou, comprou um armarinho para o filho dela, não é ele mais que vai morar naquele lugar. Ela com 550 mil, ela vai ter que procurar um lugar mais modesto para morar. Ela perdeu qualidade de vida. Então, quando eu falei, cuidado que o teu filho vai rebaixar a classe social, é aqui que eu estou dizendo, tá? Ele usou o inventário. Qual que é a saída para isso? O que a gente vê? É lógico que não é a única, mas qual que é a saída que a gente vende, tá? É o planejamento patrimonial da família, através de um sistema de holding. Nesse caso, a holding que a gente constitui chama holding patrimonial. Tem a holding de investimento, tem a holding operacional, nós estamos falando de holding patrimonial, tá? Como funciona basicamente isso? A gente cria uma célula, tá? Essa célula é um CNPJ. Quem vai ser o dono dessa célula? O pai e a mãe, que vão ser os sócios dessa empresa, né? Os cotistas. Ele vai colocar aquele bem que ele tinha na declaração aqui dentro. Ele vai ter uma cláusula de administração que ele e a esposa ficam tomando conta. A gente chama isso de célula cofre. Tá ok? E aí ele vai fazer uma doação para o filho, do quê? Das cotas, tá? Quando ele faz isso, com uso e fruto. Tem mais algumas cláusulas especiais, cláusulas que a gente coloca nesse processo, né? E aí, o que acontece? Tá resolvido. Na falta de um, na falta do pai tem a mãe, na falta da mãe tem o pai, na falta dos dois, ele vai eleger um administrador e vai tocar o negócio. Não tem inventário. Não passa por todos aqueles problemas que nós apresentamos no início, que é muito sério. Aí, certamente, o meu cliente vai falar assim, mas isso aí não é um perigo? Pode fazer? Sim, pode fazer. A lei permite que você faça isso. É seguro e não tem nenhum problema, tá? Ela pode falar assim, mas você vai ter que contratar um contador, porque você criou uma pessoa jurídica. Sem problema, sem problema. Qual que é o problema do contador? Quanto que o contador... Olha só, uma holding patrimonial, ela não tem movimento. É uma empresa que não tem movimento. O que ela tem? Ela tem a fatura da contabilidade e ela tem a taxa de licença de funcionamento uma vez por ano. Apenas isso. Só que eu preciso do balanço para levar na prefeitura durante 3 anos, porque eu tenho a imunidade do ITBI. Não é isso? Então, eu tenho que fazer a contabilidade dessa empresa. Quanto que eu cobro para fazer isso? Porque quanto que custa? R$ 1.200 por ano. Por ano. É R$100. Quanto que custa? 2 pizzas. Só estou fechando o raciocínio. Então, o que acontece? Você fala assim, mas é muito pouco. Não, não é muito pouco. Se você monta 100 empresas desse tipo, você tem 100 vezes R$100 por mês, tá? Só que esse cliente, ele vai ficar com você o resto da vida dele. Você põe 20, 30 anos, porque o filho dele já é seu cliente. Eu ganho na holding, eu não ganho só na contabilidade, é investimento, tá bom? Então, esse é o sistema que a gente monta. E outra coisa que a gente fala é a seguinte, é do tamanho do teu bolso. Você vai fazer essa holding conforme você pode pagar.
tá? E aí, beleza, a gente monta aquilo ali, não tem problema. Deu certo para algumas pessoas, então vou falar rapidinho quem deu certo. A Rude, quem não deu certo e fez o inventário. Quem deu certo? Um pouquinho, Carlos, antes de você ir para essa parte aí, até porque meu slide já vai ficar pronto, eu já vou colocar na tela aí para quem deu certo, para quem não deu certo, que é super interessante. Repito para a nossa audiência, tá gostando? Deixa seu like aí, que conteúdo incrível. E eu pergunto, antes de a gente seguir com o Carlos, Mônica, quais são as objeções que você escuta quando você começa a falar em holding para os seus clientes? Então, pessoal, nossa, ele estava falando isso e eu até fiquei pensando aqui, né? Porque o que aconteceu? Meu pai faleceu o ano passado e realmente a gente não tinha feito nada disso. E olha que eu sou contadora, né? E lido com isso aqui quase que diariamente, trabalho com isso na prefeitura e a gente não tinha feito o inventário. E eu tenho um primo que é advogado que está cuidando do inventário e a gente está gastando muito, 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 muito mesmo por conta dos imóveis. E é um gasto, assim, realmente muito grande. Só com advogado, por enquanto, assim, eu acho que a gente já gastou uns 50, 60 mil reais, só com advogado, tá, gente? Com essas coisas das custas do processo aí. Fora o imposto ainda, porque eles vão ter que fazer a reavaliação dos imóveis, né? Porque eles fazem uma reavaliação, né? Aqui, pelo menos no Espírito Santo, geralmente o auditor fiscal do Cefaz, ele vai no local e ele que coloca lá qual que é o valor a ser considerado, e nem sempre é o valor que está na prefeitura, né, que vai ser usado de base na prefeitura, né, e eles usam um valor deles lá com base para calcular o ITCMD. Mas então, o que eu tenho percebido muito aqui, porque o que acontece? Eu também estou nessa outra ponta que é o lado da prefeitura, né, porque eu trabalho na prefeitura, das empresas que vêm muito com isso. Então, a gente tem percebido um movimento muito grande de muitas empresas que estão fazendo isso, colocando todos os seus imóveis, né, dentro de uma empresa, de uma única empresa, e a gente acaba se deparando com algumas situações como essa, Magda, de chegar lá na prefeitura e às vezes o processo é indeferido. Hoje mesmo a gente teve julgamento lá no Conselho de Recursos Fiscais e teve processo que foi julgado contrário ao contribuinte, não deu a isenção do ITBI porque não atendeu os critérios. Porque lá na legislação, o que ele fala? Que a empresa tem que manter a contabilidade regular e ela não pode ter atividades, essa holding, né? Qual que é o problema que a gente vê aqui nessa parte operacional que acaba dando problema para o lado dos contadores? Essa holding, mesmo que ela tenha um KNAI de holding pura, ok, mas às vezes o pessoal vai lá e coloca KNAI de aluguel de imóveis, tá? Compra e venda e aluguel de imóveis. E às vezes o contador, na hora que vai abrir, acaba colocando essas atividades. Não que isso seja impeditivo para ela ser uma holding, mas quando chega lá na prefeitura, normalmente eles pedem uma documentação comprobatória da atividade preponderante da empresa, porque isso está lá no Código Tributário e geralmente está nos códigos tributários municipais também, que a empresa ela tem que apresentar a receita dela dizendo que ela não tem atividade preponderante de compra, venda e aluguel de imóveis, porque isso impede a isenção do ITBI, sim, tá? Então, se ela é uma empresa que, por mais que ela tenha aluguel, mas isso não apresente outras receitas, mas tá aí que tá o problema. Porque, igual ele falou agora, né? Uma empresa que não tem nenhum movimento, mas às vezes você tem um único imóvel que está alugado e esse aluguel passou a receber dentro dessa empresa, a sua atividade já passou a ser 100% preponderante aluguel de imóveis, e aí você chega lá na prefeitura e você acaba não conseguindo essa isenção aí do ITBI, né? A não incidência, na verdade, né? Uma não incidência nessa transação, né? Então, algum desses cuidados aí que a gente tem que tomar na hora de fazer essa criação dessa holding, tá? Porque é muito fácil. Para mim, ao meu ver, é muito fácil criar, porque a gente faz um contrato, leva na junta e tudo mais, mas esses pormenores depois que acaba acontecendo. Quando a gente fala na parte mais dessa que envolve família, divisão de cotas, isso daí é sempre importante que tenha um especialista mesmo, mas tem muita gente, tá, que vem direto no contador e fala, eu quero que você resolva o meu problema, você é meu contador e acha que o contador vai fazer a parte da sucessão. Então, essa parte da sucessão, eu acho que é sempre importante procurar uma pessoa que seja especialista, porque justamente, às vezes, vai ter caso que uma holding vai servir, vai ter caso que vai ter que fazer outras soluções que sejam melhores, né,
como fala, o testamento, né? Então, assim, eu acho que cada caso é um caso, tá, Magda, nesse caso. No nosso caso aqui, como a gente está tratando mais esse lado de holding mesmo, eu acho que é importante que tenha um bom suporte por detrás, né, de um bom especialista aí para te dar os melhores caminhos e também para não cair nesses pormenores aí, que é o que a gente fala. Hoje mesmo eu tive processo aqui que foi negado porque não apresentou documentação, não apresentou contabilidade. A pessoa vai lá e pede, eu quero isenção. A prefeitura aqui na minha cidade tem uma portaria dizendo quais são os documentos que a gente tem que apresentar num pedido desse. Então, eu tenho que apresentar atividade preponderante. Eles já sabem aqui que, por exemplo, uma holding, ela não pode ser do Simples. Então, ou seja, ela tem que ter SPED ECD, SEF. A gente já tem os registros específicos lá, que eu acho que é o Y567, uma coisa assim, que é o que mostra justamente as receitas, né, da empresa, né, as atividades de receita dos últimos anos, ou às vezes a prefeitura fala, você acabou de abrir empresa, né, e aí eles estão pedindo atividade dos últimos 2 anos, e aí você tem que apresentar uma declaração dizendo, olha, eu não tenho atividade dos últimos 2 anos, então a minha receita está 0 e tal, e às vezes a prefeitura acaba não entendendo essas situações, você acaba caindo em burocracias ali por falta de um conhecimento básico, né. Queria ouvir o Leonardo sobre esse assunto também. Leonardo, pode nos comentar isso que a Mônica falou agora? Não, vamos lá. Alguns comentários muito interessantes do Cláudio, da Mônica, né? E é legal, eu como advogado, né? Eu ainda não recebi 50 mil aqui, nem 60, viu, Luiz? Normalmente me contratam para holding, aí minha remuneração é mais baixa. Luiz colocou aqui, ó, Luiz nos comentários. Por isso que eles vêm direto no contador, tá vendo? E é um ponto importante com relação à remuneração. Na FIPECAF, nós temos um curso de educação executiva de planejamento patrimonial e sucessório. Então, esse assunto é bem esmiuçado, né? E uma questão que os alunos quase sempre trazem é, professor, mas como que eu cobro isso, né? Até às vezes meus sócios brincam comigo que eu não sei ganhar dinheiro, mas eu fico pensando quando eu vou mandar uma fatura ou uma proposta para um cliente, qual proposta eu poderia mandar para o meu pai, né? Assim, que meu pai receberia mais tranquilo, que meu pai é um cara meio bravo. Então, eu acho que essa questão de você encaminhar uma proposta com base no patrimônio da pessoa, apesar da própria OAB indicar isso, soa um pouco grosseiro. As questões das holds hoje são tratadas mais com precificações por horas de trabalho ou algo nesse sentido. Mas, trazendo exatamente o que o Carlos comentou, você vê que o Carlos traz bastante experiência da vivência dele, né? O que eu tenho notado é que às vezes as pessoas buscam as alternativas de planejamento patrimonial e sucessório, seja holding ou outra estratégia que for, com o propósito errado. Para quem que serve, né, esse trabalho de holding? Por que pagar um contador? Por que se empenhar nesse tipo de trabalho? Gente, o empenho é para garantir que o seu patrimônio fique com a sua família. Tá? Claro, evita inventário. Gente, inventário é um saco. É um documento atrás do outro. Quando você acha que você cumpriu um negócio, vem outra exigência. E vem Ministério Público, vem Secretaria da Fazenda do Estado. Vocês não querem isso, acreditem. Tá? E aí tem uma regra interessante, né? Até a assessoria e contabilidade FRBG Pereira, né? Questionou aqui no chat, os imóveis têm que ser transferidos para holding? É recomendado que isso seja feito. E por que uma holding, né? O que é uma holding? Uma holding, ela pode ser qualquer tipo societário, uma limitada, uma SA, agora a gente não tem mais a Eireli, hein, gente? Todas as Eireli estão sendo aí automaticamente transformadas em limitadas, que agora pode ser limitada com um único sócio. E o ponto importante é, por que constituir uma empresa? Gente, uma empresa, uma pessoa jurídica não morre. Então, as regras que os pais colocarem para disposição daquele patrimônio vão se perpetuar com o tempo. Os herdeiros vão ter que seguir aquelas regras, né? Aqui, até a Mônica deu uma pinceladinha, ela falou, aquelas holdings puras. Gente, o que é holding? É uma limitada ou uma SA que tem lá, objeto social, participação em outras sociedades, exceto instituições financeiras. Isso é uma holding. Holding pura, eu só tenho essa atividade. Holding mista, eu tenho participação em outras sociedades e alguma outra atividade. O que é normal nessas holdings, empresas patrimoniais aí, né? É que tem atividade junto de compra e venda de bens imóveis próprios, aluguel de bens imóveis próprios, né?
E um ponto importante, né? Até o Carlos também citou isso. Gente, sabe qual é a maior dificuldade para a gente vender planejamento patrimonial sucessório? Primeiro, não é para todo mundo. Muitas pessoas querem para falar que tem uma holding, mas ela não sabe o que precisa para ela fazer. E o primeiro ponto que a pessoa tem que enxergar para ir atrás desse trabalho, e viu, Magno, esse é um ponto muito importante, e que nós temos essa dificuldade, é encarar que a gente vai morrer. Você vai morrer. Um dia a gente vai morrer. E aí? Como que vai ficar isso? Esse ponto é muito importante, viu, Leonardo? Até a gente está fazendo na minha família, a holding, por isso que me chamou bastante atenção o tema, mas a gente está falando sobre, mas o meu pai, ele tem dificuldade em entender que ele, né? Falar sobre morte é muito difícil, gente, é muito difícil. Eu tenho alguns clientes aqui que eu vejo que na pessoa física, porque eu acabo fazendo declaração de imposto de renda, e às vezes eu vejo assim, a pessoa tem já 2, 3, 5, eu tenho cliente aqui que tem patrimônio de 300 milhões, e a gente conversa, isso está na pessoa física, sabe? A gente conversa, a pessoa já está de idade, e assim, eu falo às vezes com o filho desses... Tem medo de ser roubada, né? Parece. Tem medo. Eu tenho alguns clientes que eu converso com os filhos, sabe? Eu falo, olha, seu pai já está numa idade avançada, você precisa começar a pensar nisso, colocar na cabeça dele, né, e tudo mais. Já tem outros que são bem cabeça aberta, tá, Leonardo? Vem assim, porque o meu amigo falou que agora ele tem uma holding, eu também quero ter uma holding, então eles querem ter, igual você falou. Meu amigo falou que a minha solução é uma holding. Ô, Lindbergh, aí o outro problema... A gente coloca assim, vai diminuir teu imposto. Eu acho que dá uma sensação. Sim. Mas aí tem outro problema, né? E isso até o Carlos também comentou no começo. O Carlos trouxe coisas muito ricas aí, né? Pincelando só coisas que ele pontuou. Holding não serve para tudo, gente. Não é toda solução, não é todo caso que a gente vai encaixar a holding como se fosse um encaixe perfeito, né? Cada modelo, cada planejamento, você vai ter que olhar aquilo caso a caso, né? E o Carlos pontuou também, não, desculpa, foi a Mônica, pontuou também da atividade preponderante, né? Só para o pessoal aí ficar sendo advogado chato. Artigo 37, parágrafo 1º do CTM, né? Ele define que atividade preponderante é aquela que eu aufiro receita superior a 50% do meu faturamento, né? Aí aqui o pessoal também tem vários comentários legais aqui que eu estou vendo no chat, que eu acho que a gente vai responder no decorrer da palestra, tá? Olha, Magno, acho que para esse começo dos comentários da Mônica e do Carlos, muito ricos, só o que eu tinha ponderaram esses pontinhos aí, viu? Maravilha. Tem até um comentário da Dolores aqui, né? Legal. Dolores, ela é uma ex-presidente do SESCOM aqui do Espírito Santo, falando justamente isso, na doação de cotas para os filhos, o Cefaz aqui do Espírito Santo solicita o contrato social, e aí lá no contrato tem que constar os imóveis integralizados, né? Então a gente tem que fazer o processo via junta comercial, integralizar lá dentro, colocar a descrição todinha dos imóveis com base na escritura. Esses imóveis, eles têm que estar em nome dos sócios, então precisam estar em nome dos sócios para eles integralizarem na empresa, para ela identificar lá quais são os imóveis da empresa, e o ITCMD é arbitrado, isso aqui eu já tinha falado, né? Aqui eles arbitram, então por mais que você tenha um imóvel que você julga que o valor venal seja outro, você faz aqui que vai lá e faz o arbitramento, tá? Eu vi um caso aqui, que o imóvel estava, até na prefeitura estava registrado por 1 milhão e pouco, o Cefaz foi lá e arbitrou, tipo, em 1.800.000, alguma coisa assim, o imóvel. Até que na hora da venda, eles conseguiram vender por quase beirando 2 milhões, estava bem perto do Cefaz, mas é eles que determinam aqui qual é o valor que vai ser recolhido do ITCMD, tá? Excelente, Mo. Beleza. Magda, uma outra coisa também que a gente tem que levar em consideração, que a lei de liberdade econômica, que todo contador deveria ter e deve ter na ponta do lápis, ela veio para ajudar todo mundo, inclusive as empresas de holding, tá? Aonde ele fala que o princípio da intervenção mínima é excepcionalidade da revisão contratual, ele está dizendo o seguinte: juiz, o que está escrito é o que vale. Você tomando conta do problema trabalhista e da lei da defesa do consumidor e em tributos, o restante vale o que está no contrato. Então, a questão da holding está pacificada, ela é um negócio muito bom mesmo, né? Você quer falar um pouquinho sobre aquelas pessoas que deram certo e não? Você quer ir para frente? Tá aqui, ó.
Tá aí, ó, já tá nos meus slides. Então eu tenho três casos três casos de sucesso. Quem não fez inventário e fez hold? Roberto Marinho, um patrimônio de 30 bilhões de reais que ele deixou. O estado do Rio de Janeiro deixou de arrecadar 2 bilhões e 400. Né? O segundo que vai aparecer aí, Antônio Hermínio Moraes. Imagina, ele deixou um patrimônio de 15,5 bilhões. O estado de São Paulo deixou de arrecadar 1 bilhão 250. Não teve ninguém atrás dele, nem governador, nem prefeitura, que questionou o sistema de hold deles, tá? A mesma coisa com o Norberto Odebrecht, da construtora Odebrecht. O estado da Bahia, eu quis separar três estados diferentes. O estado da Bahia, ele deixou 14 bi, o estado da Bahia deixou de arrecadar 1 bilhão 112. Então, essa é uma resposta para aquela pessoa dizendo o seguinte: hold é um negócio legal, é um negócio sério, tá aí, vale a pena. Quem não fez hold e fez inventário? Que é o dislike, tá? É o dislike. Vamos lá. Não. O Samuel Klein também fez a hold. Eles estão com problema na família agora, mas é dentro da hold. Então, beleza, não foi no inventário. Ele está resolvido. Chico Anísio, o inventário do Chico... O Chico Anísio não fez hold. O inventário dele, 10 anos, e vai ter briga. Acabou o dinheiro e eles continuam brigando. Tá? Quer ver quem mais? Próximo. Gugu Liberato. Ele tinha testamento, deixou dois sobrinhos com 15% e o restante para o filho, não tinha colocado a mãe das crianças, entrou a mãe das crianças agora, apareceu um namorado, acabou a inventária do cara, acabou. 1 bilhão que ele deixou. Sabe quanto que vai ficar só para advogado e imposto nos Estados Unidos e no Brasil? 250 mil reais. Por quê? Como que ele não fez hold? Ele tinha que ter falado comigo, cara, não é possível. Esse, meu. Quer ver quem mais? Marcos Paulo. Meu, o cara casado casou com aquela beldade. Linda, teve dois filhos, testamento, separou, fez um contrato de união estável. O que aconteceu? Deu uma briga do tamanho do mundo, saiu tudo quanto é revista, jornais, porque não tinha um sistema de hold montado, tá? Tem mais alguém? Não, e tem mais algumas pessoas, Emílio Santiago. Teve um caso da Caloi, você chegou a ver esse caso da Caloi? Que parece que eles fizeram um... Não, o Guido Caloi foi incrível, ele fechou o inventário, vendeu, né, o imóvel, agora apareceu um filho. Apareceu um filho agora, fora do casamento. Não, mas aí a coisa foi tão complicada que agora que apareceu o filho, ele já tinha vendido o imóvel, então agora o filho, ele tem dívidas que ele quis entrar no inventário, agora ele tem dívidas. Olha a encrenca que esse moço arrumou, né? Mas realmente, então a hold é a caso de sucesso e o inventário, eu sou, não faça. Eu falo assim, Leonardo, um bem patrimonial não pode ser de um CPF. O bem patrimonial imóvel, ele é perpétuo. Ele tem que ser de quem? De um CNPJ. Então, se você já tem uma hold desde sempre, todos os imóveis que você comprar, você já compra na tua hold patrimonial. Tá? E aí, aquele TBI que você tinha que ter a imunidade e fazer todo aquele... Você não tem mais esse problema. Tá? Eu falo assim, ó, o que eu acabei de falar daquele início e agora, né? Eu acabei de aplicar uma técnica de venda. Eu acabei de aplicar uma técnica de venda aqui e agora, né? Por quê, como e o quê? Simples. Aí eu falo assim, pro contador, né? Santo de casa não faz milagre, tem aquele ditado. E aí eu falo, faz milagre e você tem que mostrar o peixe. Como que você mostra o peixe? Empresário de contabilidade, você vai fazer a sua hold. Quando você fizer sua hold, você vai mostrar esse peixe. E aí você vai mostrar para sua família, você já fez a hold da família inteira. Você tomou, agora você está ciente, está seguro. Aí você vai fazer o quê? Você vai levar para dentro da tua carteira de cliente. Por isso que o nosso tema aqui é quando a contabilidade entra no jogo. É agora que a contabilidade entra no jogo. Por quê? Você vai pegar toda a tua carteira de cliente e vai oferecer para eles hold. Mas não falar assim, ó, quer abrir uma hold? Não. Você vai fazer que nem eu fiz. Você vai mostrar um problema, você vai mostrar uma solução e como faz. E aí o dinheiro tá na mesa, amigo. O dinheiro tá na mesa. É só você pegar a carteira e saber vender para eles. Se você chegar e falar assim, ó, quer abrir uma hold? Ele vai falar,
não sei, vou pensar. Não. Você tem que ter o quê? Montar uma estrutura de você chegar nele e ele saber que você tem se você faz a road de uma outra forma, indireta. Se você for direto, você pode perder cliente, mas a tua base de clientes é onde você vai conseguir. E uma outra coisa que eu sempre digo... Você contar a tua história, né? Dizer, olha, eu fiz para proteger meu patrimônio, da minha família, isso é importante, a gente paga menos imposto, e enfim, e daí a pessoa diz, mas será que eu não deveria fazer uma também, né? É numa conversa. Gente, só, eu estou super arrependida de não ter feito uma hold, pelo amor de Deus. Hoje eu estou pagando fortuna de inventário. Mônica, olha só, como é que a gente fecha com chave de ouro? É você dizer para todos os empresários de contabilidade, contador que estão nos ouvindo aqui, a audiência, é o seguinte, olha, nós temos 26 milhões de clientes que têm imóvel que precisam de hold. Se nós pegarmos todos os contadores e todos os advogados, em 10 anos a gente não vai conseguir atender. É uma mina de ouro. Inventário vai ser letra extinta. É como sociedade comandita simples, eu não sei para que serve. E inventário vai ter a mesma coisa. Todo mundo vai abrir uma holding patrimonial e vai ser assim. É assim que é feito na Europa, é assim que é feito nos Estados Unidos. Demorou para chegar aqui porque a nossa lei é de 76, a 6.404. Muito bem, gente. Está aí dado um recado super importante. Eu fico pensando tanto que o tema lá, eu fui ler sobre o assunto e fiquei pensando, meu Deus do céu, por que o contador não sugere isso? Será que falta ter um advogado junto com a contabilidade? Precisa disso? Hein, Carlos? Às vezes... Sem dúvida, eu acho assim, como eu sou contador, eu tenho as minhas limitações na parte de família. Então, a gente tem que trabalhar em parceria, tá? Então, vamos supor, a Mônica chega para mim e fala assim, Carlos, monta minha road. Só que eu tenho um imóvel em Espírito Santo, eu tenho um imóvel em São Paulo e um imóvel na Bahia. Amiga, eu vou fazer a road da Mônica, só que eu vou ter um parceiro em cada estado. Nós temos 5.570 prefeituras. O ITBI é na prefeitura, cara. Eu tenho que ir lá. O registro de imóvel é na cidade. Eu vou ter que ir lá. Eu não vou. Quem vai fazer? É o meu parceiro que está lá na cidade. Então eu tenho que ter o quê? Uma rede que trabalha em parceria para poder fazer tudo isso, né? E o advogado é muito importante, porque eu não vou fazer contrato. Eu estou tomando, olha só, nós estamos tomando conta da vida do meu cliente. Você acha que eu, como contador, vou assumir esse risco? Jamais. Não. Quem vai fazer o contrato, quem vai revisar o contrato, é um profissional do direito. Porque se eu errei, regime de casamento, então tá lá, regime de obrigação, separação obrigatória de bens. Não pode ser sócio. Não pode ser sócio. Mas eu posso criar um condomínio. O condomínio pode abrir uma empresa? Pode. Tem alternativas, né? Então, só que isso com o quê? Tem que ter a ciência do cliente, tem que ter a ciência do advogado, tá? A gente sempre utiliza isso. Mas a parceria em todas as cidades, por quê? Esse trabalho, ele é dessa forma. E como que você vende isso também? A ideia é o seguinte, cada holding, ela é feita personalizada para uma pessoa. Não tem Ctrl-C, Ctrl-V. Não adianta, um é casado, outro não é casado, tem filho fora do casamento, é separado. Um tem empresa, outro não tem empresa, tem aluguel, não tem aluguel. Abre a road pura, abre a road mista, cada um vai ser estudado. E quando você entrega esse croquis para o cliente, é bem assim, ó. Inventário custa tanto. Você precisa de uma célula, custa tanto. Você precisa de 2 células, custa tanto. E assim vai. Cada cliente vai decidir quanto que ele quer pagar pela necessidade com que ele trouxe para a gente. Tá? E onde que é feito isso? Na viabilidade econômica. Ele me paga 2 horas, tá? Para eu conhecer o cliente. Quem que é você? O que que você faz? Me conta a sua história. O que que você quer? Depois eu tenho 10, 15 dias para montar esse croquis. Ele me paga esse croquis, eu não entrego esse croquis de graça para ele. Ok, e eu abato ainda as 2 horas que ele me pagou da viabilidade. Beleza, fechou o croquis? Ele concordou, né? Vou fazer com uma célula, 2 células, dependendo da necessidade dele. Tá bom, custa R$35 mil. Você já me pagou 5, 6, 7, eu abato, você me paga o resto em 10 vezes. Simples assim. A gente nunca vai cobrar um percentual sobre nada. Eu não participei
da montagem do patrimônio do meu cliente. Não é justo eu querer um percentual. Eu cobro por hora o que eu gastei para aquilo lá. É lógico que eu vou ter os parceiros, vou ter os advogados, e aí você vai fazer um bem bolado, todo mundo ganha. E mais, eu sou contratado pelos contadores de fora de São Paulo quando tem um problema de que o cliente dele tem um apartamento no Guarujá. Lindo. Então, além de eu fazer as minhas holdings e tal, eu esqueci de falar para o contador, olha, por enquanto você não precisa ir para a internet, você não precisa ter Cubro, não sei o quê, nada. A tua base vai pagar. Pensa o seguinte, se você conseguir montar para ganhar R$7.000 a mais, sem montar a tua estrutura, só com o teu cliente, por ano você está falando em R$90.000. 10 anos, R$900.000. Multiplica isso por 30. Você vai ganhar fácil o que um juiz do Supremo Tribunal Federal ganha. Era 35% com 18% agora. Dependendo da cidade que você está, multiplica isso por 12, nós estamos falando de 8, 7 milhões, fácil em 10 anos, só fazendo hold. Olha aí, Mônica. Tá aí, ó. Quem quer ser um milionário? Eu fui no Quem quer ser um milionário? Revoltado, esses dias, uma das palestras era essa, quem quer ser um milionário? Ó, eu vou fazer pergunta aqui. Quais os tipos de holding que a gente tem? Porque, eventualmente, vocês estão falando aí de uma holding patrimonial, mas a gente tem familiar, tem uma holding que chama americana, tem offshore, tem matrimonial, tem holding de participações, imobiliária, holding rural. Tem muitos tipos de holding, e isso que o Limberti falou agora é uma adequação, né? Fazer um bem bolado do que é importante. Então, por que tem que ter essa escuta ativa com o cliente para entender o que vai casar com ele, né? Então, isso aí é fundamental. Agora, Limberti, precisa eventualmente de mais de uma holding? A pessoa pode ter mais de uma holding, uma familiar, a outra matrimonial, outra... Precisa, é assim, vai depender muito da necessidade do cliente, tá? Então, vamos supor, nesse caso, desse exemplo que eu dei aqui, ele só precisava da holding patrimonial, porque era um imóvel. Mas vamos imaginar que ele tem um imóvel e tem também atividade rural, tá? Então, o que eu vou fazer? A fazenda dele vem para a holding patrimonial, junto com o apartamento dele, junto com a casa de praia dele. A atividade rural, ele é produtor rural, ou ele tem uma empresa dentro da fazenda dele, é outra coisa. Mas a fazenda, ele tem que tirar. Ele não pode deixar a fazenda fora da holding patrimonial. O negócio dele não pode pôr em risco. Se acontecer alguma coisa dentro da fazenda dele, né, se tiver dentro da holding patrimonial, ele já fez a doação para os filhos, acabou. O risco dele é operacional naquela empresa. Ele tem um posto de gasolina com terreno. O terreno vai para a holding patrimonial. Se ele tem um posto de gasolina, tem uma padaria e um açougue, eu vou montar uma outra célula, que é a holding de participação. Então, ele tem participação em 3 empresas. Aí ele vai ter um contador para os 3, ele vai ter um gerente financeiro para os 3, ele pode administrar muito mais a empresa com eficiência, não é verdade? Por quê? Mas nós montamos 2 holdings. Então, vai depender, 1, 2, 3, 4 holdings, células. Holding é um sistema. É interessante que no Brasil, né, a holding tem um KNAI, né, mas necessariamente você não precisa usar aquele KNAI. Tá? Porque para você usar participação em outras empresas, não precisa nem estar no objeto social da empresa. Olha que louco. Muito bom, né, gente? E tanto conhecimento, conta para a gente aí no chat se vocês estão gostando, e a gente vai conversando. Vou contar um caso peculiar aqui com o Limberti aqui. Limberti, eu tive um caso aqui de um cliente que ele queria criar uma holding patrimonial. E aí ele veio com essa que queria, tipo, blindar o patrimônio dele, não sei mais o quê, nananã, e aí eu conversando com ele, e aí eu já joguei direto já. Eu falei, você tá com algum filho fora do casamento, alguma coisa assim? Já joguei logo, né? Aí ele falou que tinha, eu tinha, então, tipo, no começo a ideia dele era justamente essa, não, eu vou botar tudo no nome da minha holding, porque a preocupação dele era tipo isso, né? Eu vou morrer, e aí a minha família vai descobrir que eu tenho um filho, né, fora do casamento. E aí eu falei com ele, eu falei, olha, já faz essa criação da holding, já faz uma preparação ali para você talvez já colocar talvez esse filho até como um sócio
cotista, que talvez não tenha direito a voto, mas que você já estabeleça ali, mais ou menos, né? E aí, mas aí, no caso dele, eu indiquei para ele procurar uma advogada, né, para tratar sobre isso, porque também não é a minha expertise lidar com essas situações de família e de filhos fora, mas você já viu alguma situação dessa também, que às vezes tem essa possibilidade, porque tem muita gente que não sabe isso, né, que na limitada você pode ter um sócio com direito a voto e sem direito a voto também, né, como se fosse a ordinária e preferencial. E aí eu dei essa sugestão para ele também para levar para advogado, e eles estão meio que tratando sobre isso, como que vai lidar com essa situação desse filho que ele tem fora do casamento. Ele não quer que a família saiba, mas vai saber uma hora, né? Mas ele prefere que saiba só depois que ele morrer, mas pelo menos ele quer deixar estruturado para que o filho receba o que tem de direito, mas assim, depois, né? Depois que morrer, ele recebe. Hoje em dia ele paga alguma coisa, mas tudo por fora, né? Por debaixo dos panos. Mas acontece muito isso. Às vezes, quando a pessoa vem com esse negócio, preciso blindar meu patrimônio, aí você vê, sempre tem umas situações assim obscuras ali por baixo do porquê ele querer blindar o patrimônio também, né? Agora a gente vai para o Leonardo aqui, ó. Pode falar, Carlos, depois vou para ele. Para falar da blindagem, o Leonardo é o pai da matéria, ele vai falar. Eu só vou dar um exemplo, né, no caso. O que você faz assim, tem que respeitar a legítima, não tem jeito, tá? Não tem jeito. Então, o que você pode fazer, dificilmente vai dar para entrar nessa holding patrimonial. Por quê? Porque certamente a esposa atual e os filhos não querem que esse cara seja sócio dele, independente de qual tipo de sociedade. O que você pode fazer, você monta a holding patrimonial e você vai deixar uma parte dos bens que ele teria direito, tem direito? Seria? Não, ele tem direito, não tem jeito, continua no CPF do pai, tá? Ele só faz a holding de uma parte disso. Mas quando ele for embora, vai nivelar. Os direitos são que um filho vai receber, ele vai ter que receber igualzinho, não tem o que fazer. Agora, sobre blindagem, eu vou passar para o Leonardo, porque eu conheço como proteção, blindagem. Bom, não é nada muito complexo, né? E blindagem normalmente é um mito, né? A gente tem como uma das grandes falácias que seguem esses trabalhos das pessoas vendendo blindagem patrimonial, enquanto blindagem, de fato, não existe. Né? Uns pontos aqui, só antes de eu abordar esse aspecto em específico, umas dicas aí para os contadores que estão assistindo a gente aqui. A FPCAF tem sim o curso de planejamento patrimonial e sucessório, tá? É só acessar o site da FPCAF, entra lá em educação executiva, aí vai estar lá, se eu não me engano, tem presencial por conta da pandemia da Covid-19, foi para EAD, e vai estar lá planejamento patrimonial e sucessório, tá? Então, quem tiver interesse está lá. O pessoal aqui do Continuous também compartilhou. Eu vou copiar o link aqui e já vou compartilhar com vocês no chat. Eu te mandei, Magna, no privado aí da gente. Mandou? Tá, já vou colocar aqui. Outro ponto importante que o Carlos trouxe, né? Tem um impedimento no Código Civil que a gente tem que ficar ligado. É o seguinte: quem é casado em comunhão universal de bens ou no regime da separação obrigatória de bens não pode contratar sociedade. Né? Então, que sociedade que é regida por um contrato? Né? A gente tem a limitada, que tem um contrato social, então eu não posso ter dois sócios, né? Que são cônjuges, né? Casados no regime da comunhão universal, da separação obrigatória. Mas, uma SA, por exemplo, não é um contrato social, é um estatuto social que você adere a ele. Então, eu posso ter esses cônjuges em uma sociedade anônima. Tá? É uma possibilidade. Um outro ponto que eu vi que o pessoal está comentando de células, né, e etc. Essas células, pessoal, são pessoas jurídicas distintas. A ideia do planejamento, gente, ela não traz a proteção 100% do seu patrimônio, mas ela afasta risco. Então você vai ter uma sociedade aqui que vai ter seu patrimônio, e você vai ter outra sociedade com as atividades de risco, com aquelas participação nas empresas do grupo. No exemplo que o Carlos deu para a gente do posto, com a padaria, com o açougue, eu teria uma holding operacional, que a gente chama aqui, que teria o quê? A participação nessas três atividades. E o patrimônio bonitinho fora, e junto com o patrimônio terreno do posto. Ou seja, eu posso, inclusive, contadores, aquele posto de combustível está no lucro real, eu tenho uma despesa de locação aqui que eu posso criar e ter alguma questão de benefício tributário para mim. Aqui depois abordaram a questão de filhos fora do casamento, né? Pessoal, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Se isso for o que aconteceu com a sua família, com você, não se sinta especial por isso. Isso acontece. Muitas vezes a pessoa não quer enfrentar, né, a família, não quer contar e etc. E aí acaba caindo no colo dos advogados isso. A gente teve um caso muito interessante
de um filho que com 50 anos entrou com uma ação de investigação, reconhecimento, né, de paternidade contra o pai. Esse pai, naquela ocasião, tinha 75 anos, tá? E ele falou, cara, mas agora ferrou, porque eu sou casado no regime da comunhão universal com a minha esposa. Ou seja, a herança que a minha esposa recebeu dos pais dela, metade é minha. Então esse filho, que ela não tem nada a ver com essa história, ele também tem participação nesse patrimônio que nem meu é. Mas por conta do regime foi para o nome dele. E aí começa a pensar, né? Pô, qual estratégia a gente vai utilizar? O Carlos adiantou, eu não posso ferir legítima de maneira nenhuma. Eu até trouxe aqui alguns exemplos do que é legítima e etc. Como que a gente faz? Gente, você pode simplesmente constituir a sua empresa, não faz doação para ninguém, ou faz só da parte que você tem segurança, o resto você pode deixar em testamento. Tá? Então, dá para você adiantar muito. E aí entra um problema, né? Que daí já é um problema judicial, mas que vocês, contadores, têm responsabilidade perante isso. Que é, qual o critério de apuração de haveres? Então, você criou as empresas, tem a participação lá dentro, e aquele herdeiro, aquele filho fora do casamento, ele não vai ser admitido na sociedade. Só que não é que ele não vai ser admitido que você vai dar um calote nele, não. Ele vai ter que receber pelas cotas que ele tem direito. E qual vai ser o critério de apuração de haveres? O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entende que o critério justo de apuração desses haveres é patrimônio líquido, PL, mais aviamento. Puta, o que é aviamento, né? Gente, vocês gostam de falar goodwill no direito societário, o aviamento, que é aquela capacidade de gerar caixa. É a mágica. Não adianta você juntar o estoque, um galpão bonito, jogar os colaboradores lá dentro, isso não vai gerar riqueza nenhuma. Tem que ter um negocinho ali, a mágica, que faz aquilo produzir resultado. E esse é o nome dado ao aviamento. Então, esse é um cuidado que os contadores trabalham junto com os advogados quando a gente vai fazer o quê? Quando vai elaborar a cláusula de apuração de haveres. Tá? Até, Magda, não sei se seria esse o momento de mostrar na apresentação aqui para eles, já que... Já vou colocar aqui, ó, já está aí. Então, eu preparei aqui coisas simples de discussão, né, pegando até o gancho do Carlos, né, no mito da blindagem patrimonial. Gente, desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, quando os sócios serão responsabilizados por um débito ou obrigação da sociedade. Nos casos de desvio de finalidade, você criou a empresa com um intuito, está praticando outro, está praticando ilícito, criou aquela pessoa jurídica para dar golpe, ou na confusão patrimonial. Né? Outra coisa, risco trabalhista, gente. Praticamente, desculpa, mas processo de execução trabalhista, se você esquecer seu RG na frente do fórum, colocam você no polo passivo. Como que você fala da blindagem patrimonial? Como que você garante, se assina um negócio desse? Risco tributário, do tributo sonegado, né? Ou simplesmente inadimplido, não, mas o tributo sonegado, o sócio administrador é pessoalmente responsável, junto com a pessoa jurídica. Código Ambiental, ele traz o conceito que é responsável por reparar o dano ambiental todo aquele que, direta ou indiretamente, se beneficiou do ato. Então, a Magda tem um posto de combustível, pagou aí a escola dos filhos dela com os lucros vindo do posto de combustível, vai lá, se beneficiaram indiretamente. Olha só que coisa maluca. E aí, um outro, que contadores, esse para mim é assim, é só piora, né? O buraco é cada vez mais embaixo, que é em relação ao direito do consumidor. O direito do consumidor fala que é responsável o sócio se a empresa tiver algum obstáculo ao ressarcimento do consumidor causado por má gestão. Agora eu vou contar um segredo para vocês. Não tem definição do que é má gestão. Aí vai da cabecinha do juiz. Você confia? Eu não. A gente vai naquela frase, né, Leonardo? Cada cabeça uma sentença, e daí a gente não tem segurança jurídica. Nenhuma. Pô, a gente tem tribunais, agora não pode falar mais que eu posso ir preso se eu falar, né? Mas agora a gente tem tribunal político. Aí você fala, aí o advogado, é interessante ser advogado, o Carlos, o contador também, a gente se ferra.
Porque a gente fala um negócio para o cliente, a gente estuda, se mata para fazer um negócio, domina um assunto, chega lá, uma pessoa que não estudou nada, que vive em uma ilha, faça chuva ou faça sol, Covid ou sem Covid, vai ganhar remuneração. A pior das penalidades para ele, a gente brinca que ele cai para cima, né? Porque ele é aposentado com o dinheiro integral, né? E ele vai julgar o seu caso. Ele nunca pagou uma guia, nunca pagou um contador, não tem que se preocupar com um advogado, né? Então são coisas assim que a gente tem lidado. E aí, Magda, se puder, só voltar lá para o slide que eu comentei com o pessoal. Vai. E aqui, né, gente, já ficou claro da apresentação da Mônica, do Carlos, não é só holding. Vocês não vão sair encaixando holding para Deus e o mundo. Tem que analisar certinho do que você está falando. Eu, como leiga, achei que era, tá? Põe holding para todo mundo. Eu já achei que todo mundo tinha que ter holding já. Por exemplo, Magda, eu vou dar um exemplo que não utiliza holding. Meus avós paternos, o meu avô e minha avó, eles só tinham uma casa que eles moravam. Mais nada. E uma casa simples. Pô, eu não vou criar uma estrutura com pessoa jurídica e tal para isso. O que eu fiz que é super eficiente? Meu, dou na matrícula, né? Pô, professor, então, quando será que é interessante eu ter uma holding ou buscar uma assessoria? Cara, você tem atividade empresarial? Você tem atividade de risco? Que pode colocar seu patrimônio em risco? Ou você tem imóveis que você recebe verbas locatícias interessantes? Você tem uma atividade de incorporação, compra e venda de bem imóvel? Vai atrás desse tipo de trabalho, tá? Não vai fazer isso para uma casa, né? Não faria sentido nesse cenário, tá? Leonardo. E aqui, pessoal... Oi, claro. Só pegando esse gancho que você falou da doação, tá? A doação com usufruto de bens, a gente falar para o seguinte, no teu caso, eficiente, por quê? Os seus avós fizeram a doação para os filhos, certamente, tá? Mas o que acontece? Quando você faz uma doação para um filho, o que acontece? Se você for vender, não tem lei de regresso, não tem regresso. Se você for vender, ele tem que assinar. Aconteceu um caso assim, eu até vou falar para vocês, o cara tinha 4 lotes, né? Ele tinha feito a doação para os filhos. Aí chegou uma construtora, queria comprar os 4 lotes e ia dar 3, 6, 9, 12 unidades em troca. Troca sem permuta, ok? Aí o pai chamou o filho e falou, olha, vocês assinam aqui porque eu acabei de fazer o negócio. Ele falou, não vai dar, eu estou separando a minha esposa e ela não vai assinar. Por quê? E ela casou depois. Então, se ela não assinar o documento, ele perdeu o direito daquele imóvel, cara, até conseguir a assinatura. Se você fizer uma doação para uma pessoa de menor, você tem que ter uma decisão de um juiz para poder vender. Entende? Então, no teu caso, perfeito, foi sensacional. Mas tem que tomar muito cuidado, porque se você fizer a doação, para quem que é? Você chamou o teu genro, a tua nora, que nem nasceram, para ser teu sócio. Cuidado. Nossa, a gente não pensa nessas coisas, a gente pensa só né? E isso é mega relevante, não tem nem o que dizer. Né? Tem um outro erro também, que antigamente você abria a hold e colocava 49% para o pai, 49% para a mãe, 1% para o filho, 1% para o filho. O cara é teu sócio do negócio, ele casou, você trouxe a nora e o genro para sócio do teu patrimônio. Quer dizer, nós fazíamos isso, infelizmente, a gente não conhecia toda a estrutura. Depois que a gente conseguiu ver o que os mega escritórios de contabilidade, de auditoria faziam para os bilionários, e a gente foi aprendendo, né? E aí tira os filhos correndo do negócio, né? Mas antigamente era assim, porque agora não. Quando você faz a doação, tem cláusulas especiais, cláusula não sei o quê, lei de regresso, offshore, goodwill, tem tudo que você... Goodwill não, call option, né? Você monta tudo dentro e tem uma coisa que é bem legal, que é a reunião de sócio, né? Também, o acordo de sócio. E o acordo de sócio... Esse acordo de cotista é muito importante. Necessariamente, eu não registro na junta. Eu digo no contrato que existe o acordo, só que ele fica guardadinho, que é sigilo, dentro do meu escritório. Eu não preciso levar registro. E aí tem um ponto importante do que o Carlos está trazendo para a gente, né? Existem, às vezes eu vejo ainda, viu, Carlos, pessoas que colocam os filhos com uma cota. Eu não entendo por que fazem isso, mas vai saber, né? Vai que teve alguma questão para aquilo. E por que o Carlos está falando isso? Gente, a mágica da proteção patrimonial, da sucessão, ela acontece na doação, tá? Por que na doação? Quando você doa as cotas, então você
criou a sua pessoa jurídica, integralizou lá o seu capital social, transferiu os bens imóveis para dentro dessa PJ, você ficou o quê? No lugar de você ter o patrimônio, você começa a deter cotas, se for uma limitada, ou ações, se for uma SA. E aí você consegue, é possível você fazer a doação dessas cotas ou ações para os seus filhos, por exemplo. E aí nessa doação, a gente coloca alguns que a gente chama de gravames, que é incomunicabilidade, não comunica com o seu regime de comunhão de casamento. Impenhorabilidade, aquela cota não pode ser dada nem tomada como garantia de nenhuma obrigação pelo seu herdeiro. Cláusula de reversão, caso algum herdeiro venha a faltar, falecer antes de mim, a doação volta para mim. Para quê? Para não ir para o cônjuge dele. Lembra que a ideia, o objetivo é sempre manter o patrimônio na linha vertical. E a cláusula de reserva de usufruto. E aí na cláusula de reserva de usufruto, principalmente nas limitadas, galera, fica uma dica. Nas limitadas, você precisa especificar expressamente na alteração de contrato social que você prevê a doação, quais direitos você está reservando o usufruto. Como assim, professor? Quais direitos? Direito a recebimento de dividendos, a reembolso de capital, voz e voto em deliberações sociais. Se você não especificar os direitos, nenhum direito vai para o seu cliente na limitada. Na SA, vai. Na limitada, é obrigatório que você especifique no contrato social. Tá? E aí, pegando agora o gancho de novo do que o Carlos e a Mônica estavam comentando do filho fora do casamento, né? De não ferir a legítima. Quais os limites de um planejamento? Até onde eu posso ir? Legal, eu posso criar uma empresa, colocar todo o meu patrimônio lá dentro, mas quanto que eu posso transferir para os meus filhos, por exemplo? E aí vai depender. Vai depender do quê? Do seu regime de comunhão de bens. E aí eu trouxe um exemplo para vocês, se vocês tiverem interesse aí, vou deixar aqui à disposição do Continuous para encaminhar para os ouvintes aqui, para a nossa audiência, que é cada um dos regimes de comunhão de bens. Então, gente, não é complicado, mas eu aprendi isso dando aula. Eu estaria mentindo se eu falasse que eu aprendi isso na faculdade. Tá? Olha só, já vou dar a dica então aqui, tá, Leonardo? Quem quiser receber, a gente vai mandar pelas listas de transmissão no WhatsApp. Quer receber, faça parte das nossas listas de transmissão. Manda inscrição para a gente, é 4788681216, WhatsApp do Continuous, onde a gente envia notícias diariamente para vocês. Então, manda lá a inscrição, salva o nosso contato, manda o teu nome, pelo menos para a gente ter o teu contato também aqui para salvar, e só recebe quem realmente salvou o contato e diz para a gente, ó, salvei, tá ok, a gente coloca na lista de transmissão e você começa a receber, tá bem? E aí, galera, como que você vai entender esse slide, né? Porque, pô, o que é esse gráfico aí, né? Então, eu só vou ensinar vocês a entenderem. A ideia aqui do gráfico é o seguinte, a pessoa nasceu, casou com 25 anos, né? Depois do casamento adquiriu uns bens e veio a falecer lá para frente, né? Os bens que ele adquiriu antes do casamento, o que se aplica é esse quadradinho à esquerda. Metade é a disponível. Você pode testar, você pode doar com os gravames na holding. A outra metade, que é a legítima, não pode ter gravame. E aí tem uma máxima no direito, que é quem meia não herda, né? Então, olha só. Aqui, a meeira, né, ou o cônjuge sobrevivente aqui, ele não está meiando essa parte anterior ao casamento, então ele herda. No exemplo, é um óbito deixando o cônjuge e 3 filhos. Olha a legítima dividida em 4. Por quê? Porque o cônjuge está recebendo ali porque ele não meiou. Agora, olha como a regra é diferente do pós-casamento, né? Pós-casamento, aqueles bens adquiridos de forma onerosa durante o casamento, na comunhão parcial, metade é do cônjuge sobrevivente. Da metade que sobrou, metade é disponível. Você pode colocar os gravames. E a outra metade é a legítima, que você vai compartilhar entre seus filhos aí. Aí, comunhão Leonardo, parcial... O que é gravames? Claro. Traduz para mim aí, que eu não sei. Os gravames são quando a gente coloca impenhorabilidade na doação das cotas, incomunicabilidade, cláusula de reversão e reserva de usufruto. A legítima, ela deve ser livre e desimpedida. Aí você fala, pô, Léo, mas qual o risco de eu fazer diferente se todos os herdeiros estão concordando? Baixo, porque eu acho que ninguém vai entrar com uma ação reclamando disso. Mas, se alguém entrar, vai ter a nulidade daquela doação. Com sorte, o judiciário vai anular apenas a cláusula do gravame e não a doação como um todo. Tá? Então, esse é um risco que a gente não toma. Então, a gente explica isso para o nosso cliente e a decisão é dele, não é nossa.
Muitas coisas no planejamento, a decisão não é do assessor, é do cliente. Vocês vão ver que tem clientes que optam por doar no limite da isenção do ITCMD, né, Carlos, anualmente. Tem risco. Tem risco de evasão fiscal. Mas o risco é meu? Não, eu vou informar ele do risco que ele está tomando e ele que faça do jeito dele. E aí, se tiver algum problema, o problema não é meu, tá? Aqui, no divórcio, na comunhão parcial, gente, se não teve óbito, não tem por que eu falar de herança, né? O óbito eu só tenho se alguém morre, né? Então só tem ameação. Aqui, comunhão universal de bens, não importa quando você adquiriu e nem a que título. Oneroso, gratuito, metade é do cônjuge sobrevivente. E a outra metade disponível, né? Uma parte disponível, outra parte legítima. Lembra, hein? Quem meia não herda. Olha aqui, o cônjuge não está herdando de novo, só meiando, tá? Eu lembro que a minha professora na faculdade, eu só decorei isso, eu acho, na aula, que era quem meia não herda, mas eu não sabia muito bem como utilizar aquilo, né? No divórcio, na meiação, também, ninguém morreu, não tem herança de gente viva, né? Então, a gente tem só aí a meiação. Separação total de bens. Pô, separação total de bens, então tem herança, porque não tem meiação. Exato, o cônjuge herda. Olha aqui, ó. 1/4 aqui da legítima está com o seu cônjuge. Como que você vai resolver isso? Por isso que a gente coloca a cláusula de reversão, Magda. Volta essa doação. E a ideia da holding, galera, é que o Carlos doou para os filhos dele, com os gravames. Os filhos do Carlos têm que dar continuidade a esse projeto. Tem que doar para os, então, netos do Carlos com os mesmos gravames. Tá? Por quê? Porque senão vai melar. Vai acabar isso. Então, daí, quando a Mônica comenta de acordo de sócios, você vai ter que ter acordo de sócios, estipulando que vai a transferência, para você ser admitido na sociedade, você deve 1. Ser casado sob o regime da separação total de bens. 2. Ter recebido aquelas cotas com os gravames que a gente estipulou, que é o que a Mônica estava falando do acordo de sócios. Tá? Magda, se puder voltar lá a apresentação. Isso. Então, separação total de bens, no caso do divórcio, não tem nada a partilhar, né? Porque os cônjuges só têm bens particulares, não tem bens comuns. Separação obrigatória de bens é aquele regime da separação legal que falam, quando alguém maior de 70 anos vai se casar, né? E aí é interessante porque tem uma decisão do STF que complementa o código. Olha só, o judiciário legislando. Que coisa, né? Coisa esquisita. E aí você vê o judiciário legislando, né? Que depois de que ele casou, tem a meiação, né? E os bens que ele adquiriu antes não tem a participação. Gente, a criação do STF aqui é essa meiação dos bens adquiridos pós-casamento, tá? Isso não está na lei. E se tiver divórcio, tem só a meiação dos bens adquiridos de forma onerosa durante o casamento. Gente, aqui, regime de comunhão de bens, que era do Ronaldo Fenômeno, né? Participação final nos aquestos. Que diabo é isso? É a mesma regra da comunhão parcial. Só que durante o casamento, imagina que eu sou casado com a Magda. Durante o meu casamento com a Magda, quando eu vou dispor do patrimônio em meu nome, eu não preciso da autorização dela. Então a participação final é o quê? Ó, enquanto estamos na constância da união, eu não preciso ficar autorizando você e nem você me autorizando. Mas se acabar, seja pela falta de um dos cônjuges ou pelo divórcio, aplicam-se as regras da comunhão parcial. Tá? Então, gente, o ponto de maior cuidado e estratégia quando a gente vai falar de planejamento patrimonial sucessório é justamente em não ferir a legítima. Por isso que a holding ela é mais uma sacada. Por quê? Imagina só que a Renata Veronese aí, ela fez o quê? Ela partilhou os bens e falou, não vou criar holding, coisa nenhuma. Eu tenho aqui 3 imóveis, eu vou doar cada um deles para cada um dos meus filhos. E ela viu lá que o valor era mais ou menos similar. Você sabia que vai ser reavaliado na data do falecimento? Será que vai ser o mesmo valor na data do falecimento? E aí vai ser apurado se você feriu ou não a legítima, podendo aquilo que você fez ser anulado? A holding você não tem esse problema. Você joga todo o seu patrimônio lá dentro e que vira o quê? Porcentagem. E aí, sabendo as regras de sucessão, o que eu faço? Eu sei qual o limite da porcentagem e de participação eu posso doar para cada um. O que eu posso doar com gravame, o que eu posso doar
sem gravame. E aí entra um ponto interessante, Carlos, que é um pulo do gato que eu uso aqui. Vou abrir para vocês um pulo do gato, tá? Que é assim. Eu gosto também. A legítima... Gosto de saber dos pulos. Olha o pulo do gato. A legítima, ela só começa a existir quando eu morrer. Ok? Eu não tenho herança, não tenho que falar de legítimo enquanto eu tô vivo. Então eu só vou ferir a legítima depois que eu morrer. Beleza. Então o que a gente faz? Os gravames, aquelas cláusulas de gravames, né? Que a gente consegue perpetuar naquela doação, é da parte disponível. O da parte que eu iria ferir a legítima, eu falo que o gravame só vai subsistir enquanto vivo eu estiver. Então, enquanto eu estiver vivo, aquelas cláusulas, aquelas cotas estão com os gravames. Quando eu vier a faltar, tudo bem, cai aquele gravame da parte que seria legítima, justamente para eu não correr riscos de uma anulatória. Tá? Então, essa é uma estratégia aí que a gente usa nesse sentido. E aí teria só o último ponto dos slides, não sei se os colegas têm algum comentário a fazer até aqui, né? Que é com relação à leitura cuidadosa. Eu até estava conversando, eu e o Carlos, antes aqui da palestra, né? Compartilhando os entendimentos nossos do STF. A gente vai de mão dadas nessa no final. E, gente, falar a verdade para você, às vezes a gente lê o título da notícia, daquela decisão do STF, e não lê o voto inteiro. Isso daqui foi meu sócio tributarista, também professor da FPCAF comigo, Rafael Pisa, tá? Que puxou minha orelha em uma reunião com o cliente, que eu tava com não tinha lido na íntegra a decisão, tá? É uma decisão recente, e essa decisão foi muito boa para os advogados. O que eu recomendo? Agora a gente tem que colocar um quadro, né? Eu tinha um professor no Mackenzie, que ele falava que ele tinha um quadro do Collor no escritório dele, porque ele fez uma ação tão ilegal quando ele confiscou a poupança da população, que foi uma ação de graça para os advogados que ficaram milionários com essas ações. E agora aconteceu um negócio bem interessante pelo STF. O que aconteceu, gente? No voto vencedor do Alexandre de Moraes, ele dividiu o artigo 156 da Constituição Federal, o inciso 1º do parágrafo 2º, em duas partes. E isso está no voto dele, tá? Olha só o que ele fala na primeira parte. Não incide o ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. Ele, por conta de uma interpretação gramatical, interpretação de texto, entendeu que a questão da sua atividade preponderante ser imobiliária, a Constituição não está tratando da primeira parte do inciso, mas sim só da segunda parte. Então, com isso o STF, e aí as prefeituras, claro, têm a intenção arrecadatória, né, vão continuar nessa cobrança, e os advogados ganharam de graça um mandado de segurança para entrar com bônus de êxito, para rever os valores pagos de TBI nessa negativa. E aí sim, na segunda parte, ele fala que também não incide sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de reorganizações societárias, né, ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, e olha só que interessante isso, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for compra e venda desses bens ou direitos. E aí no voto, o ministro falou o seguinte, galera, olha só, quando a Constituição fala, né, salvo se nesses casos a atividade preponderante do adquirente for imobiliária, olha o que o ministro fala. Esse tópico revela uma imunidade condicional à não exploração pelo adquirente de forma preponderante da atividade de compra e venda de imóveis, locação de imóveis ou de arrendamento mercantil. E aí olha o que ele coloca no voto dele. Isso fica muito claro quando se observa que a expressão nesses casos não alcança o outro caso, que é o quê? Que é na integralização do capital social da pessoa jurídica. Então, com essa decisão do STF, abriu a porteira para o nosso mandado de segurança para quê? Mônica, prefeitura, se vocês vierem para mim falando, você tem atividade imobiliária, não vou te dar não incidência, eu vou entrar com mandado de segurança porque eu tenho a decisão do STF. E isso, gente, é super recente, super recente. Os seus clientes não vão ter isso concedido pela prefeitura.
tá? Vai ter que entrar com mandado de segurança mesmo, depois da negativa. Você tem duas opções, tá, gente? Quando a gente tem esses aspectos. Primeiro, uma obrigação de fazer, que é antes da decisão da prefeitura, ou você espera a decisão da prefeitura e entra depois com o mandado de segurança. É uma opção um pouco mais conservadora, menos arriscada da gente fazer, tá? Então, aqui, né, assim, o argumento no sentido de que incide a imunidade em relação ao ITBI sobre o valor dos bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital excedente ao valor do capital subscrito não encontra amparo na Constituição Federal, pois a ressalva sequer tem relação com a hipótese de integralização de capital. Então, está abrindo a porteira, tá, para a gente entrar com esse aspecto. Exceções são feitas quando temos, até o Carlos estava comentando isso antes aqui da gente iniciar, exceções temos quando fizemos a subscrição de ações com ágio. Por quê? Porque daí você aloca o ágio, por exemplo, Carlos, em outra conta, que não capital social. Aí você vai pagar ITBI. Tá? Então, a imunidade alcança quando aquele valor daquele patrimônio eu estou colocando como capital social. Tá? Mas foi uma decisão, gente, super legal. Precisamos colocar um quadro do Alexandre de Moraes no escritório. Né? Foi meu professor no Mackenzie, inclusive. Porque isso para os advogados foi maravilhoso. Tá? Então, gente, era essa contribuição que eu tinha para fazer. Deixo com os meus colegas aí, espero que tenham gostado. Eu sou um pouco acelerado, falo rápido que eu me animo. Tá? Adorei, Leonardo, muito bom. Não, Leonardo, deixa eu te colocar umas... do Alexandre de Moraes aqui em casa, eu não sou Então, deixa eu te colocar umas situações que a gente tinha aqui, pelo menos aqui no Espírito Santo, né? As empresas, elas entravam com o pedido, né, de não incidência do ITBI nas prefeituras. E aí a prefeitura, pelo menos aqui de Serra, né, que é a minha cidade onde eu trabalho na prefeitura, a gente acatava. Então, tanto tinha pessoas que usavam, às vezes, o valor da escritura para fazer a integralização do capital com base na escritura. Então, entrava tipo, na junta comercial e integralizava o capital com valor de escritura, quanto com declaração de imposto de renda, que são os dois casos aqui que a junta aceita, né? Então, o valor que está na declaração de imposto de renda ou o valor de escritura. E aí fazia esse pedido de integralização e aqui a prefeitura ia lá e deferia normal. Se você apresentou o balanço, não tinha atividade preponderante, aqui a gente nunca teve problema em relação a isso. Vitória, o que começou a acontecer na prefeitura de Vitória? Eles iam lá, mesmo que você integralizasse com o valor de escritura ou o valor previsto lá na declaração de imposto de renda, eles pegavam pelo valor venal que estava declarado lá na prefeitura e sobre a diferença eles iam lá e obrigavam a pessoa a pagar o ITBI. E aí estava uma confusão e uma treta danada aqui, porque a prefeitura não estava abrindo. Ela falou, não, até esse ponto aqui, então, eu te Beleza, dou. o resto não. Você está integralizando por 200 mil, mas aqui o teu valor venal é 1 milhão, 2 milhões, então a diferença eu estou tributando. E aí eles estavam nesse sentido e estava dando muita confusão aqui no conselho, e a gente tem uns amigos, eu tenho uns amigos que são conselheiros lá também, e estava uma briga ferrenha por conta disso, por conta dessa diferença aí que a prefeitura estava tributando, porque ela entendia que tinha que ser em cima do valor que era venal lá na prefeitura, né? Vocês têm casos desses? Mas assim, aí também? A prefeitura é muito esperta, né? Porque, gente, olha só, se eu tenho um valor no meu IR, eu vou lançar um valor venal de IPTU que é maior que o IR, eu vou cair em 15% ganho de capital. Enquanto, se eu lançar o valor venal, eu caio em 2,5%. Então, na verdade, é uma malandragem para tributação, né? 2,5%, enfim. Quem tiver interesse de ver um pouquinho sobre isso, né? Agora essa decisão do STF veio realmente colocar um ponto final nisso. O tema é o tema 796 do STF. Tá? Quem quiser estudar, dá uma olhadinha. Acho que vale bastante a pena, tá? Muito bem, gente. Ó, o pessoal elogiando muito esse nosso plantão Continuous de hoje. Realmente está sendo excelente, tema incrível. E eu queria convidar a nossa audiência para falar aí, vocês no chat. E aí, vale a pena ou não trabalhar com esse negócio de holding, hein? Hein, Carlos? Conta para a gente. No final do dia, assim, avaliando, né? Os prós, os contras, as outras alternativas. O que você me diz? Vale a pena ou não?
Eu sou suspeito para falar, né? Porque eu vivo road 24 horas há algum tempo já. Então, eu acho que vale a pena, sim. Tem um aspecto aqui que eu falo, hoje eu não estou mais nem vendendo road, eu estou querendo que a sociedade aprenda isso. Então, a gente está procurando a área de educação das universidades, das grandes corporações, para mostrar isso. Quem tem academia, exame, XP e tal, você tem uma academia, vamos fazer um trabalho em cima, por quê? Porque quanto mais gente mostrar para a sociedade que existe isso, vai todo mundo ganhar. E aí você deita e dorme tranquilo, porque você fez um bom trabalho para a sociedade. E que ganha dinheiro, sem dúvida. Lógico, até porque isso é trabalho, né? Isso não é... Tem pouca gente que faz, né? Tem pouca gente que faz. Então, se especializar nisso é, de fato, uma boa área que você consegue abranger aí um mar azul, que a gente chama aqui na contabilidade, né? A gente fala isso, né? Oceano azul. Oceano azul, né? Perfeito. Isso mesmo, isso mesmo. Gente, ó, eu acho que, com certeza, é minha opinião de leiga, né? Eu sou jornalista, sou publicitária, mas ouvindo vocês falar sobre esse assunto, vivendo essa experiência que eu estou vivendo de querer também trazer isso para o patrimônio da minha família, eu acho isso extremamente relevante e eu fico chateada realmente quando o contador não oferece, porque para mim, eu acho que é um papel da contabilidade oferecer isso para o... Não quer dizer que a contabilidade vai fazer, mas, poxa, ela tem que alertar, né? Tem que trazer esse chacoalhão, às vezes, que falta, né? Você vê quem sabe dos patrimônios e do que tem as pessoas é o contador, é o profissional da contabilidade. Então, as pessoas contam com esse auxílio e eu acho que elas receberem essa informação agrega valor demais à relação entre o contador e os empresários, enfim, seus clientes, né? Ô, Magda, uma dica boa aí é que agora já passou meio que aquela vucu-vucu que a gente tem aqui na contabilidade, né? Imposto de renda, ECD, agora já está acabando o prazo da SF, dá para usar aí um conferir, né? Dá para usar o conferir para poder olhar essa avaliação patrimonial dos nossos clientes lá na pessoa física, e aí daí você vai lá direto e pega esses clientes que estão com patrimônio muito alto na pessoa física e já começa a ligar, marcar uma reunião, falou, olha, eu estou fazendo uma análise aqui na tua declaração de imposto de renda, vamos sentar para começar a conversar, montar uma hold, né, ver um estudo sobre isso, né, e estudar mais sobre o assunto também, e começar a oferecer isso aí para começar a fazer uma grana aí, né? Mônica, isso que a Mônica falou é importante. Por quê? Porque quando você vai fazer a entrevista, você leva muito em consideração a questão ética. Porque quando o cliente vem, quero blindar alguma coisa, você já tem que ficar com o pé atrás. Então, quando você monta a hold e você sabe que ele foi ético, e daqui para... porque ele é teu cliente, você está acompanhando a vida dele, e daqui para frente ele vai continuar sendo, esse é o cliente perfeito. E você já tem ele em casa. Uhum. Olha só esse comentário aqui. Ai, Ricardo, mas é mesmo, isso aí, às vezes depende muito da relação que você tem com o cliente, né? Ele diz que o contador pode falar 1000 vezes isso para o cliente, ele nem escuta, mas se escuta isso numa conversa de boteco, ele começa a te perguntar. Então, o negócio é trazer isso da maneira que o Limberti falou lá no início, fala sobre você e não indica para ele, né? Diz, olha, eu fiz aqui, nossa, estou economizando demais, acabou. Tem que tratar com uma certa intimidade aí com o cliente, né? Vou dar meu exemplo, né? Não fez e está pagando demais. Ou conta de alguém que teve, né? Que está pagando uma fortuna e que teve que deixar metade do patrimônio porque deixou inventário ao invés de ter uma holding, né? Sempre tem casos aí para a gente contar. E sempre tem histórias para a gente falar. Essas histórias que o Limberti trouxe para a gente, esses exemplos aí de grandes empresários, de quem fez e quem não fez, né? Que não desenrola essa história, às vezes fica aí anos e a coisa não vai também. Então, tem que pensar muito nisso, né? Leonardo, querido, muito, muito obrigada. Adorei ter você aqui conosco hoje. Quero dizer o seguinte, antes de dar tchau para vocês, dizer que a gente só faz o Conte News para vocês com tanta informação, com tanto carinho, porque tem gente que acredita no Conte News. E essas empresas que acreditam, a gente traz aqui para casa, traz para dentro. Então, nosso muito obrigado ao Sistema Fenacom, Sescap e Sescom, SCI Sistemas Contábeis, Faculdade FIPECAP, OMIE, Solute Certificação Digital e Grupo Soluta. Muito obrigada, viu? Obrigada, Leonardo. Obrigado, pessoal. Um bom restinho de tarde aí para vocês.
um excelente resto de semana. Até Obrigada, a próxima. querido. Mônica Porto, nosso muito obrigada. Ela que sempre vem, é só convidar, é uma querida, né? Ai, obrigada, gente. Adorei também, Leonardo e o Carlos, maravilhoso. Leonardo, o povo aqui no chat aqui tá pedindo teu Instagram, tá? Já querem te seguir. Opa, gente, eu não sei se eu sei. Eu acho que é Mas Leonardo. Acho que é Leonardo T. Moraes. Acho, eu não tenho certeza. Mas o do escritório é @T de tatu, M de macaco, associados, tá? O meu TM pessoal. Associados. Isso. O meu pessoal eu não sei. Até vou olhar aqui. Porque o Leonardo pessoal, acho que T. o Moraes. pessoal daqui, nossa audiência que gosta de Ó, dica boa. É. Leonardo T. Moraes. Pronto, Tá. deu para ver Olha lá. direitinho, tá? Obrigado, Nossa, Mônica. Ah, gente, obrigada. Um beijo aí para todos, para nossa audiência maravilhosa. É isso aí, estamos quase 300 pessoas aí em tempo integral conosco. Muito O pessoal obrigada. até colocou aqui, ó, dica boa do conferir aí, ó. O pessoal que já usa, colocou aqui, ó, já uso conferir. Vou usar essa técnica aqui também. Perfeito. Limberti, quero dizer para ti que a nossa plataforma de mentoria está à disposição. Quando você quiser fazer o curso lá, a gente também traz essa parte prática. Quer dizer que a faculdade FIPECAP tem um curso também, que o Leonardo falou, que a gente já colocou o link aí para vocês. Então, vamos estudar, gente. Sai na frente, estuda, né? Te dedica, que com certeza vai ter resultado. Obrigada, Limberti. Contamos com você para outros temas aí também, viu? Pode contar. Eu acho que o tema hoje foi a contabilidade entra no jogo. Então, a contabilidade acho que entrou no jogo, sim, e você vai ter uma hold. Ah, sim, queremos, todos nós. Agora, eu acho que todo mundo precisa de holding, viu, gente? A minha opinião de leiga aqui é que todo mundo precisa de holding. Nosso muito obrigada a todos vocês. Fiquem de olho aí, fiquem atentos, que a gente tem sempre plantão Continuous aí à disposição de vocês. Acessem nosso canal do YouTube, mandem o WhatsApp para a gente, 4788681216, para receber os materiais que a gente apresentou hoje e também nossas notícias diárias que a gente manda pelo WhatsApp. Tem que salvar o nosso contato, senão Tem que salvar. Viu? Tem que salvar, porque senão não rola. Muito obrigada a todos. Um excelente... Hoje é que dia? Dia 17 de agosto, 17. Estamos na quarta-feira. Ainda tem quinta e sexta. Bora trabalhar, gente? Tem muita coisa para entregar. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Bye, bye. Tchau, gente.